Bom dia. Bom dia, queridos irmãos. Nesse domingo tão lindo, dia 10 de maio, Dia das Mães. É uma alegria estar com vocês novamente. E iniciando um pouquinho antes, para que a gente possa iniciar às 10 em ponto, então a aula mesmo. E quero desejar a todas as mães, desde já, que estão assistindo, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, tua família, teus filhos. Nós sabemos, eu como mãe sei, que sem o Senhor eu não posso nada. Tem momentos da nossa vida que a gente se sente incapaz, né, de fazer algumas coisas, mas a palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes em Cristo. Então, desde já, um feliz Dia das Mães a todas as mãezinhas que estão assistindo. Que Deus abençoe muito vocês, que o Senhor derrame da sua graça sobre a vida de vocês. E aos pais também, né? Quantos pais que às vezes são como mães para os seus filhos, né? Que cuidam, que ajudam. Então, a todos aqueles que exercem esse papel, todas aquelas, né? Principalmente as avós, quantas avós, né? Que têm sido verdadeiras mães para os seus netos, têm criado os seus netos. Então, a todas vocês, meu carinho e o meu desejo é que as bênçãos do Senhor sejam sobre vocês. Amém? Não tenho muito acesso, estou utilizando hoje um aplicativo diferente, o StreamYard, que ele permite que eu possa colocar alguns textos, então eu não tenho muito acesso aqui a quem está entrando. Então, se vocês quiserem colocar a saudação de vocês, um comentário, fiquem à vontade para isso. Júlio, bem-vindo, feliz Dia das Mães, ele colocou. Para o Júlio, que fez aniversário, né, sexta-feira, e ganhou um presente, né, duplo, de ter as duas princesas com ele. A Renatinha, feliz Dia das Mães, Renatinha, parabéns por seu primeiro Dia das Mães. Então, queridos, nós vamos já iniciando com a leitura. Vocês sabem que a lição de hoje, então, é a lição número 6. A condição dos gentios sem Deus. Dá para ver bem aqui. Quem não tiver a revista, não se preocupe, vai conseguir acompanhar bem a aula. E eu vou pedir, então, ao meu companheiro, meu amado esposo, Miguel, que venha. Eu vou começar orando e depois ele vai vir aqui fazer a leitura bíblica. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar nesta manhã, Senhor. Graças te damos, Jesus, porque a tua graça nos basta, teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que está entrando nessa live, que vai assistir esse vídeo depois. Senhor, abençoa cada um deles. Abençoa suas famílias, suas casas, abençoa sua mesa, que nunca falte pão, que nunca falte sustento, que nunca falte alegria nas suas vidas. Senhor. Que aqueles que possam entrar aqui por curiosidade, porque viram esse vídeo, mas que não experimentaram ainda esse depender e viver contigo, Senhor, que possam ter esse desejo no seu coração de te conhecer, de saber que tu és Deus em todas as coisas, em todos os momentos, nos tempos de paz, nos tempos de abundância, mas também nos tempos de dificuldade. Senhor, eu oro também por todas as mães que estão assistindo,
para que a tua graça seja derramada abundantemente sobre elas. Obrigada, Senhor, por esta manhã tão linda de domingo e por tudo que tu tens preparado para nós durante esse dia. Por todas as lives, por todas as aulas, por todos os cultos, por tudo que vai ser feito no teu nome. Em especial, eu te peço, Senhor, que a tua graça seja sobre nós, para que a tua palavra seja, Senhor, revelada, Senhor, descortinada diante dos nossos olhos, através do teu Santo Espírito. Senhor, fala conosco nesta manhã. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, peço, Senhor, que a tua graça seja sobre nós, para que a tua palavra seja, Senhor, revelada, Senhor, descortinada diante dos nossos olhos. Paz, irmãos, parabéns para todas as mães que nos assistem. A leitura da lição de hoje, a leitura bíblica em classe, se encontra em Efésios, capítulo 2, 11 e 12. Diz assim. Antes eu vou ler texto áureo e eu vou colocando aqui para que vocês possam acompanhar quem não tem a revista. Então, o texto áureo diz o seguinte, em Efésios, capítulo 2 e versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2, 11. A verdade prática nos diz que, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Agora sim. A nossa leitura em classe, ela se encontra... Efésios 2, versículos 11 y 12. Por tanto, lembrai-vos de que vos, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estabais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. E também em Romanos, capítulo 4, versículos 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Amém, obrigada. Então, tendo feito essa leitura, né, em classe, que se encontra ali, então, em Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, depois Romanos, capítulo 4, versículos 12 e 14, a gente entra, então, na nossa lição, que fala, não é, da condição em que os gentios viviam sem Deus. Nós, para quem vem acompanhando esse trimestre, as nossas aulas, nós estamos estudando o livro de Efésios, né, e a visão da igreja através do livro de Efésios, né, a visão dessa igreja eleita, amada do Senhor. E quando Paulo, então, se refere ali, na nossa leitura que foi feita, né, dos gentios, quem eram esses gentios? Quem está acostumado, familiarizado com a Bíblia, já conhece esse termo, já sabe do que se trata, mas é sempre bom a gente trazer um pouquinho do significado, né? O que são os gentios? Os gentios são as nações, são os povos, as etnias, esses são os gentios. Se a gente voltar lá em Gênesis, no episódio da Torre de Babel,
nós vamos lembrar que quando Noé sai da arca com a sua família, seus filhos, seus noras e sua esposa, então eles começam a novamente seguir aquilo que Deus havia dito lá para Adão e Eva, e Deus fala novamente para Noé que eles deveriam crescer, multiplicar e encher a terra. E quando chega, então, passam alguns anos e chega naquele episódio ali da Torre de Babel, Nimrod é o líder daquele povo, naquela época, eles decidem, então, construir aquela torre, se rebelando contra essa vontade de Deus, que era que eles se espalhassem, que eles enchessem a terra novamente. E ali, quando o Senhor, então, vem e confunde eles, né, confunde as línguas e faz com que cada um comece a falar uma língua diferente, e eles são obrigados, então, a procurar os seus grupos, né, as pessoas que estavam falando as línguas que eles falavam, então, a gente não sabe quantos idiomas Deus criou naquele momento ali, porque antes era um só, mas, então, eles, ao se agruparem por idiomas, né, porque eles, então, foram se agrupando com as pessoas que eles podiam se entender. Então, eles foram criando essas nações, eles foram criando sua identidade própria, sua cultura, seus hábitos, né. Então, dali vem esse termo gentios, gentes, as nações, porque ali houve essa diversidade. Então, finalmente, eles são obrigados a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem e que era bom para eles, né? Então, essa é a origem das nações, né? Eles eram apenas um povo, apenas uma língua, e eles se entendiam, e eles tinham essa união, essa comunhão. Então, a partir do momento que eles são dispersos, então, as nações vão sendo criadas. Agora, o que a gente pode ver de extremamente interessante, e aí vem a divisão entre gentios, ou seja, as nações, e o povo de Israel, é que com essa rebelião, Deus, então, ele resolve ele mesmo criar uma nova nação. Não apenas agora as pessoas se juntam, se unem por uma e começam a ter os mesmos hábitos e a mesma cultura, enfim, coisas parecidas, mas o Senhor então chama uma pessoa do meio de uma dessas nações, que é Abraão. E ali em Gênesis 12, do 1 ao 2, o Senhor diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, nós vemos que essa grande nação que veio a partir de Abraão não foi algo que se formou naturalmente por uma questão de pessoas que se uniram por um mesmo idioma ou por mesmos gostos, as mesmas vontades, as mesmas culturas, mesma cultura, mas Deus, o próprio Deus, criou esta nação através de Abraão, porque viu a fidelidade de Abraão. Então, ele tira Abraão do meio dos gentios, tira do meio desse povo pagão e diz: de ti eu farei uma grande nação, ser tu uma bênção. Então, Deus, ali naquele momento, ao retirar Abraão e sua esposa, ele então está iniciando uma nova nação, que seria a linhagem do Messias. Algo que Deus faz, não que naturalmente ocorreu. E se nós vamos olhar a história do povo de Israel, a gente vê que é milagre após milagre. O próprio Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram mortos. 1,5 milhão de crianças judias foram mortas naqueles campos de concentração e antes mesmo de ir para os campos. E eles terem sobrevivido e a sua cultura, isso é milagre. Isso não é sorte, isso não é porque eles são um povo forte, decidido. Isso é a mão de Deus. Então, nós vemos o Senhor preparando a linhagem do Messias, tirando Abraão do meio dos gentios, tirando ele do meio daquele paganismo onde eles adoravam tantos deuses. E Deus diz: agora tu é meu. Agora de ti eu vou fazer um povo especial, um povo escolhido, um povo exclusivo. E por que, então, essa diferença, né, de gentios e o povo de Israel, então, que vem através de Abraão, da sua descendência? Porque na Bíblia, o gentio, ele era esse símbolo
da incredulidade, daquele que se rebelou contra Deus, né? Quando a gente vê ali, então, os gentios, as gentes, se formaram através de uma rebelião. Deus precisou dispersá-los para que eles não viessem causar a própria morte deles por causa do seu pecado intenso. Porque quando houve o dilúvio, foi terrível. Toda a humanidade ali foi morta pelas águas do dilúvio, mas houve uma família que se manteve fiel. Mas se nós vamos olhar ali na Torre de Babel, nenhuma família foi fiel. Não houve um ali que buscasse o Senhor naquele momento, naquela época. Então o Senhor dispersa eles, mas ele olha depois para alguém que veio depois daquilo ali, que é Abraão, que apesar de crescer no meio pagão, Deus viu, eu não sei o que Deus viu no coração dele, mas Deus viu fé, a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé, e Deus viu uma fidelidade, né? Fé, fidelidade. Então, quando Deus chama Abraão, Abraão vai. Abraão segue a voz de Deus, e Abraão se entrega a esse único verdadeiro Deus. Então, a partir de Abraão, né, e seus descendentes, Isaac e Jacó, então Jacó é aquele que Deus muda o nome, muda para Israel. Então, dessa linhagem dos israelitas, e um dos filhos de Jacó era Judá, né? Então veio a linhagem dos judeus, e Jesus era judeu, Jesus vinha, era descendente de Judá, filho de Davi. Então, essa linhagem agora, a partir de Abraão, ela é diferenciada. Não porque eles fossem mais bonzinhos, não porque eles fossem melhores, mas porque Deus viu um homem fiel. E Deus disse, a partir desse homem fiel, eu vou fazer uma nova nação. Uma nação e vou preparar ela para que o Messias, o meu filho amado, se faça carne através dessa nação, desta linhagem. Então, ali, quando a nossa revista fala, irmãos, sobre, ali já no tópico 1, né, que os gentios eram chamados incircuncisão, e qual é o conceito da circuncisão? Se os gentios são incircuncisão, o que é a circuncisão, então? Que caracteriza o povo de Israel? Nós sabemos que o que é o ato da circuncisão? É um ato cirúrgico, né, um procedimento em que é retirada a pele do prepúcio do membro do homem, né, do órgão masculino, do órgão genital masculino. Então, Deus instituiu, fez um pacto que através desse procedimento feito pela mão humana com Abraão, então houvesse essa diferença, essa marca. Ali, Gênesis 17, do 10 ao 11, Deus fala com Abraão e diz o seguinte: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então Deus ordena, Deus institui a circuncisão a Abraão, ele explica o que é a circuncisão que precisava ser feita, então a retirada dessa pele do prepúcio, para que houvesse uma marca no próprio corpo de Abraão e de seus descendentes, e não apenas dos seus descendentes que viriam, mas de todo o homem, de todo o menino que estava em sua casa, todo escravo, nascido nela ou comprado. Essa circuncisão, então, seria um sinal físico no próprio corpo que distinguiria os israelitas dos demais povos. Os israelitas são os únicos que, salvo alguma situação, mas assim, como povo, tem esse costume da circuncisão. Ela deveria ser, então, realizada ao 8º dia do nascimento, né, da vida de todo menino que nascesse. Então, nascia um bebê, um menino, ao 8º dia de vida, uma semana e um dia depois, então deveria ser realizada essa circuncisão. Tá? A gente pode ver ali, então, o primeiro menininho que foi circuncidado ao 8º dia foi o próprio Isaac, né, o filho da promessa. Em Gênesis 21:4, diz que Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então, ele obedece ao Senhor.
como Deus ordena a Abraão, e Abraão já era um homem não só adulto, como já idoso, houve vários casos, a Bíblia relata, de adultos que também foram circuncidados. O primeiro, obviamente, Abraão, ele aos 99 anos, a Bíblia diz que ele foi circuncidado, e o seu filho primogênito Ismael, que já havia nascido, foi circuncidado aos 13 anos de idade. Isso está ali no relato ali do capítulo 17 de Gênesis. E além deles, todos os escravos nascidos, então, na casa de Abraão, os estrangeiros, enfim. Outro exemplo de adultos que a Bíblia nos traz que foram circuncidados, né, foi, por exemplo, Siquém e todo o seu povo, né? Se a gente lembrar ali quem foi Siquém, foi aquele rapaz, né, que forçou a Diná, a filha de Abraão, né, forçou ela a ter relação, e ele se apaixona por ela, e ele quer casar com ela, e só que os seus irmãos, Levi, e o outro irmão, eles ficam assim tão indignados que eles fazem uma armadilha. Eles dizem então que só dariam a ela como esposa e as suas irmãs, suas filhas, se então Siquém e todo o seu povo se circuncidasse para que não houvesse essa mistura de impureza, né? Porque eles então consideravam que o homem que não era circuncidado era um homem impuro. Só que era uma estratégia para matá-los, né, para se vingar do que Siquém havia feito com Diná. Então, a Bíblia fala que ao terceiro dia, quando a dor era maior, porque, né, era complicado, a questão de anestesia, a gente não sabe como era feito, então eles entram lá e matam a todos os homens que estavam sem forças para se defender, porque estavam com muita dor, né, devido àquele procedimento. E outro episódio que a Bíblia nos mostra também de adultos que foram circuncidados é em Josué, capítulo 5, versículos 4 e 5, e depois o versículo 9. Deus ordena a Josué que fizesse facas e instrumentos para circuncidar o povo. E diz o seguinte ali em Josué 5, do 4 ao 5, e depois o 9. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos o povo, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra do Egito estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. E no versículo 9 diz: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, todo o povo que saiu com Moisés, na noite em que foi instituída a Páscoa, em que eles saem do Egito e eles atravessam o Mar Vermelho, todo aquele povo estava circuncidado, todos aqueles homens, porque eles continuaram seguindo a ordenança que Deus havia dado a Abraão. E vejam que Deus deu a Abraão quantos anos, muito mais do que 400 anos antes da lei ser dada a Moisés, Deus instituiu a circuncisão. Então, a circuncisão, ela não foi ordenada na lei, a partir da lei, mas ela vinha antes, ela era anterior. Então, todo o povo que morava no Egito, todo o povo de Israel, apesar de não conhecer o Senhor, e Moisés, ao chegar até eles, ele tem que dizer, o eu sou me enviou, porque eles não tinham aquele conhecimento de Deus, Deus se revela a eles realmente no deserto, mas eles seguiam a tradição, eles seguiam os costumes que Abraão havia, então, instituído, como era sério isso para eles. Todos eles foram circuncidados. Só que ao entrar no deserto, ao cruzar o Mar Vermelho e começar aquela peregrinação de 40 anos, nenhum deles, nenhum daqueles novos que foram nascendo foram circuncidados. Por que a gente não sabe? De repente, as condições não se davam, eles tinham que levantar acampamento sem saber quando, era quando a nuvem se levantava, quando a coluna se erguia, eles tinham que arrumar as coisas e seguir a nuvem, né, do Senhor. Nós não sabemos, a Bíblia não diz o porquê eles não foram circuncidados no deserto, se lá haviam sacrifícios, né, os holocaustos, o tabernáculo estava, mas o fato é que eles não foram circuncidados. E quando então Moisés morre e a liderança desse povo é passada a Josué, Josué então, Deus ordena, olha Josué, antes de vocês seguirem em frente, para aquilo que eu tenho preparado para vocês, vocês têm que retomar aquilo que eu ordenei para vocês. Então,
faça que sejam circuncidados todos os homens do povo. Então, quando Josué cumpre, então, esse mandato do Senhor, no versículo 9 ele diz, hoje removi de vós o opróbrio do Egito. E por isso esse lugar onde eles se encontravam se chamou Gilgal. E Gilgal, ele vem do verbo hebraico galal, que significa afastar. Então, quando o Senhor diz que removeu, ele afastou o opróbrio, a vergonha, dizendo de uma vez por todas, definitivamente, esqueçam o Egito, esqueçam o que passou lá. Quantos anos passaram, irmãos? Mais de 40 anos até que Josué entrasse com o povo na Terra Prometida, conquistasse Jericó, mas ainda estava impregnado na tradição daquele povo, aquilo que eles haviam, né, vivido, apesar de que aqueles que conheceram o Egito já haviam morrido, mas passavam para os seus filhos as histórias, contavam para eles. Então, esses são alguns exemplos de homens que foram circuncidados já sendo adultos. Entrando, então, no tópico 2, né? Esse primeiro ali, ele falava o quê? Ele falava sobre o significado, né, da circuncisão. Então, o 2, ele nos traz aqui o significado religioso da circuncisão. E a gente já vai falando, ele era santificação. Primeiro significado, por que Deus mandou que eles fossem circuncidados? Porque o circuncidar, e eu já falei o que significa isso, né, fisicamente, era fazer uma limpeza, tirar algo que poderia esconder bactérias, algo que poderia trazer, naquele tempo em que a higiene ela era muitas vezes precária, por falta de condições, muitas vezes, embora o povo de Israel sempre seguiu um protocolo, um ritual de higiene, de saúde. A gente vê quando os leprosos, Deus manda eles então serem afastados, naquela época não havia cura para a lepra, e até mesmo na questão da peste negra, né, os judeus, eles não foram acometidos daquela peste porque eles tinham aqueles hábitos de limpeza, mas mesmo assim, a gente sabe que não era fácil, né, hoje a gente conhece, né, água encanada, mas os nossos avós, os nossos pais ainda passaram por situações em que eles não tinham muitas vezes água na sua casa, enquanto os irmãos não têm mesmo, porque vivem em situações difíceis. Então a gente sabe que é complicado, né, ter uma higiene mais eficiente, né. Então, esse ato, ele simbolizava uma limpeza, algo que era tirado para não esconder a sujeira, né? E não só isso, essa marca no corpo do homem, especificamente nessa região do corpo, ela trazia a questão de que o pecado dos gentios muitas vezes era um pecado sexual, de depravação sexual, e muitas vezes misturado com os seus cultos aos seus deuses. A gente sabe que existiam as prostitutas cultuais, muitas vezes eles cometiam essas depravações, essas bebedices, essas coisas todas, numa forma de culto aos seus deuses. E Deus, então, ao instituir a circuncisão, ele quer dizer ao povo o seguinte: olha, no dia a dia de vocês, na relação de vocês com as outras pessoas, vocês têm que ter pureza, vocês têm que ter santificação. E então essa circuncisão representava isso, essa pureza, justamente nesse órgão do homem. Mas ela também quer dizer que na relação de vocês comigo, no culto a mim, eu também quero pureza, eu também quero santificação. E isso, Deus, ele queria que o povo estivesse assim, com isso muito arraigado em si. Tanto é que ele manda que haja uma marca até no corpo dos homens. Quando a palavra fala, né, que o Senhor ordena que eles escrevessem nos umbrais das portas, na testa, na mão, a palavra dele era para que em todo tempo o povo estivesse lembrando dos mandamentos e das ordenanças do Senhor através da sua palavra. E da mesma forma, então, essa marca no próprio corpo, né, era uma lembrança de que eles agora eram um povo diferente, de que eles não viviam mais agora os hábitos pagãos, depravados daqueles povos, dos gentios, dos outros povos. Eles eram um povo diferente. Deus estava purificando eles, chamando eles para algo diferente, para uma santidade, né? Mostrando também que Deus é santo. Eles tinham que ser diferentes dos outros povos, e através, até mesmo,
dessa cirurgia, pequena cirurgia, dessa marca no seu corpo, então eles estavam proclamando a santidade do Senhor. É isso que a circuncisão, ela aponta para algo puro, algo limpo, para limpeza. E lembrando, então, que essa circuncisão foi ordenada pelo Senhor muito antes da lei mosaica. Foi ordenada a Abraão. O que diz ali em Romanos, no capítulo 4, e versículos 7 a 12. Diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, foi-lhe atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, Paulo aqui está falando aos romanos, que eram gentios, que agora têm uma nova vida em Cristo. Ele está dizendo para eles, não se sintam menos do que o povo de Israel por não terem sido circuncidados na carne. Porque Abraão creu, ele foi imputado por justiça quando ele ainda era incircunciso, assim como vocês. E é lindo esse texto de Romanos, porque ele traz um consolo, não apenas um ensino doutrinário para os romanos, mas ele traz um consolo para eles, não se sintam menos. Sabe por quê? Porque Abraão é pai de todo aquele que crê, ele é o pai da fé. Então, se vocês são incircuncisos na carne, mas através da fé de vocês, vocês recebem a mesma bênção e a mesma promessa que Abraão recebeu. Então, ele repete muitas vezes nesse texto, né, a questão da circuncisão, e ele enfatiza: Abraão creu e lhe foi imputado por justiça quando ele ainda era incircunciso. Com relação à circuncisão do coração, ela está intimamente ligada a esse texto que Paulo fala, na questão da fé, do crer. E Romanos 2 e 29, ele diz assim, está ali o texto. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, Paulo, ele vem mais uma vez enfatizar a questão da circuncisão, não agora na carne, mas pela fé, e aqui ele fala especificamente da circuncisão do coração, e que é o nosso tópico ali. O que diz ali, né, esse tópico, a circuncisão do coração? Quando Paulo fala esse texto aos Romanos, de 2:29, e ele menciona, então, essa circuncisão do coração, ora, a circuncisão não era na carne, não era no prepúcio, e não era só do homem, mas agora Paulo está trazendo algo que é para todos, todos têm coração. Somente o homem tem prepúcio, somente o homem tem aquele órgão, mas o coração todos nós temos. Então, Paulo traz isso, e ele não traz isso como modismo, ele não inventou esse termo, circuncisão do coração. Isso não foi uma coisa que Paulo inventou, ou até mesmo foi inspirado pelo Espírito Santo a trazer esse novo termo. Ele não era um termo novo. O Senhor já falava isso há muito tempo. Deus já queria, isso já era o desejo do coração do Senhor, que essa santificação, ela não fosse apenas uma marca no corpo, de higiene, ou de uma diferenciação, mas era algo que Deus queria no coração do seu povo. Ele queria uma santificação real e não apenas uma santificação por causa de um ritual. Desde o tempo da peregrinação do povo de Israel no deserto, desde esse tempo,
o Senhor já chamava o seu povo a uma circuncisão espiritual e não apenas física. Deixa eu colocar para vocês aqui. Deuteronômio 10, do 12 ao 13, e depois o versículo 16. Deuteronômio, esse livro, ele foi escrito enquanto o povo estava no deserto, sob a liderança de Moisés. Então, lá, Deus já começa a falar sobre a circuncisão do coração. Vejam só. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? E olha o versículo 16. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. O Senhor está dizendo, eu quero que vocês circuncidem o vosso coração. Ele está falando através de Moisés para o povo de Israel lá no deserto. Então, esse termo circuncisão do coração não é algo novo que Paulo traz. Paulo resgata o que o Senhor já vinha falando ao seu povo. E não apenas lá. Jeremias, capítulo 4, e versículo 4. Ora, agora o povo já está cativo, já está na Babilônia. Jeremias foi um profeta do cativeiro, né? Do pré-cativeiro, ele começa já a falar ali tudo, o que vai acontecer, e toda aquela questão, né? O povo de Israel, as tribos do norte primeiro foram levadas cativas para a Síria, e o povo de Judá, ele ainda assim, vendo o seu irmão ser levado cativo, ele não se converteu dos seus maus caminhos. Então, Deus levanta Jeremias e tudo o que a gente sabe, né? Quem já leu e conhece o livro de Jeremias. Olha o que o Senhor fala através de Jeremias no capítulo 4, versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então, Jeremias estava falando, gente, se vocês não se converterem de coração, vocês vão ser levados cativos também. E o Senhor usa mais uma vez, porque era a boca de Jeremias falando as palavras do Senhor: circuncidai o vosso coração. Porque o povo de Israel se acostumou a seguir tradições, a seguir rituais, a fazer aquilo que eles estavam acostumados a fazer, que os seus antepassados faziam, que os seus avós, que os seus pais, mas aquilo não estava no coração deles. A circuncisão estava apenas na sua carne, no seu corpo físico, mas não estava no seu coração estava longe de Deus. Essa santificação que simbolizava a circuncisão não estava no seu coração. E o Senhor diz para eles: não, eu não quero só um ritual, eu não quero só uma marca no corpo para vocês dizerem somos diferentes dos outros povos, quando o coração de vocês é igual a eles, quando no coração de vocês há a mesma malícia, existe a mesma idolatria, existe a mesma rebeldia. E Êxodo 19, versículos 5 e 6, Êxodo novamente lá, retornando, né, ao deserto, ao povo de Israel, sob a liderança, o capítulo 19, a gente sabe que os 10 mandamentos, eles foram entregues, estão registrados no capítulo 20, então isso antecede ainda os 10 mandamentos. O que o Senhor fala, né, através de Moisés? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o Senhor está dizendo, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês forem fiéis a mim, vocês vão ser um reino exclusivo entre todos os outros povos. A circuncisão era apenas um símbolo daquilo que Deus queria que o povo de Israel vivesse de verdade. Tivesse uma vida realmente separada, realmente diferenciada, realmente santificada ao Senhor. Israel
seria então seu povo peculiar entre todos os gentios, entre todos os povos. E aí, então, agora, quando a gente traz para o Novo Testamento, o que Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 9, versículos 9 e 10. Pedro está falando para quem isso? Será que ele está falando só para o povo de Israel? Vamos ler aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro não está falando ao povo de Israel. Pedro está falando para os gentios, para mim, para você. Aqueles que não eram participantes da promessa que Deus havia feito para Abraão e seus descendentes. Mas Pedro diz: agora vocês são sim nação santa. Assim como Deus escolheu Israel para ser uma nação santa, uma nação exclusiva entre todos os povos, Deus também chama vocês através de Jesus. Porque os gentios, apesar de não serem circuncidados no corpo, aqueles que creram em Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, eles foram circuncidados no seu coração. Porque em Cristo eles são santificados e feitos povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Então agora o ser propriedade exclusiva do Senhor não é mais um privilégio apenas do povo de Israel, mas é para aquele que crê, aquele que se entrega ao Senhor, aquele que se deixa circuncidar no coração, que deixa o Senhor trabalhar, que permite que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e santifique, limpe, porque é isso que Deus queria do povo de Israel. É isso que Deus quer de nós, das pessoas, não uma religião aparente, não uma aparência de santidade, não que as pessoas olhem para o nosso corpo e digam, uau, esse aí é santo, esse aí é consagrado. É claro que nós temos que refletir também no nosso corpo, né? Santidade, andar decentemente, andar de forma que agrade ao Senhor, né? Não de forma escandalosa, não fazendo do nosso corpo um objeto de pecado, mas não adianta nós termos uma aparência de santidade para que os outros vejam, quando na verdade o nosso coração não está consagrado e santificado ao Senhor. Gálatas 6, versículos 12 a 16, Paulo novamente falando, ele diz, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos os quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, Paulo novamente traz a questão da circuncisão como algo que, se antes era importante, se antes fazia uma diferença, agora em Cristo já não faz mais. Agora em Cristo não importa que a pessoa, que o homem seja circuncidado ou não na sua carne, no seu corpo físico. O que importa é que em Cristo existe essa circuncisão no coração, essa limpeza, essa transformação de vida. E Paulo, então, ele fala, não importa mais. Só que por que ele traz esses ensinamentos, né, aos Gálatas e aos Romanos e tantas outras epístolas que nós vemos Paulo citando, a questão da circuncisão aos Efésios? Porque havia uma linha, havia um grupo de judeus que se haviam convertido a Jesus, mas que continuavam achando que para ser salvos eles tinham que também cumprir a lei. A lei foi dada a Israel e ela não foi revogada por Jesus. É como uma identidade para este povo. Só que era para o povo de Israel. Aqueles gentios que vieram a crer em Jesus, eles não precisavam seguir essa lei mosaica. Mas esses judeus crentes agora em Jesus, esse grupo,
achava que sim, que eles tinham que começar a guardar a lei para que eles fossem salvos. E a gente vê ali no capítulo 15 de Atos isso. A circuncisão ali, ponto 4, né? A circuncisão na nova aliança. O que diz ali Atos 15, do 1 ao 2 e do 7 ao 12? Olha o que estava acontecendo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos da seguinte forma: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Eles estavam vinculando a salvação não ao crer em Jesus, mas o ser circuncidado segundo a lei de Moisés. Tendo havido da parte de Paulo e de Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. E depois ali o versículo, a partir do 7, né, diz assim: Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós bem sabeis de que desde muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção entre nós e eles. Nós quem? Nós, judeus, ele está falando, e eles, os gentios, que vieram a crer, e não só creram, como receberam o Espírito Santo, o selo da promessa. E ele segue dizendo, purificando-lhes pela fé o coração. Pedro traz a questão da circuncisão no coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo, um peso, que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Pedro está dizendo, gente, a gente como judeu é difícil cumprir toda essa lei, é difícil para nós, e agora vocês querem colocar essa lei em cima dos gentios que creram em Jesus, que são nossos irmãos? Isso está errado. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, aqueles quem os gentios. E toda a multidão silenciou ao ouvir as palavras de Pedro, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, esse grupo de judeus que se converteram a Jesus, que creram em Jesus, eles tinham ainda essa visão de que a salvação, Jesus não era suficiente para a salvação. O crer em Jesus não era suficiente, era necessário seguir a lei de Moisés. Então, eles dizem agora para esses gentios que creram em Jesus, olha, vocês creram em Jesus, muito bem, parabéns, que legal, mas vocês precisam cumprir a lei de Moisés e ser circuncidados para que sejam salvos. Está escrito, acabei de ler isso que eles diziam. Então, Pedro se levanta, Pedro que inicialmente Deus levanta ele, né, para falar do seu evangelho aos gentios. Deus leva ele até Jope, né, leva ele até a casa daquele homem que, apesar de ser gentil, era um homem fiel a Deus. Então, Pedro vai lá, teve aquela visão do lençol, e Deus dizendo, aquilo que eu purifiquei não considere imundo. Então, Pedro entende que os gentios estavam, sim, sendo santificados pelo Senhor, à medida que iam crendo em Jesus. Depois, Pedro é levado a ser pastor dos judeus. E Paulo, então, é levantado por Deus para seguir esse ministério entre os gentios. Mas Pedro se levanta ali com autoridade, gente, isso está errado, vocês estão errados, vocês não podem fazer isso. E não só Pedro traz essa palavra, né? Como agora Paulo e Barnabé começam a contar, olha o que Deus está fazendo no meio deles, e vocês estão dizendo que eles são impuros? Vocês estão dizendo que eles não são dignos porque não estão sendo circuncidados? Deus santificou eles. Quem são vocês? Quem somos nós para dizer que eles não estão santificados pelo Senhor? E aí, então, Tiago, e essa reunião toda é chamada do Concílio de Jerusalém, né? Atos capítulo 15. Tiago, então, que era o pastor da igreja em Jerusalém, ele, após escutar as palavras de Pedro e o testemunho de Paulo e Barnabé, então ele toma a palavra e ele, então, dá a sentença dele, né? Ele cita o profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, e ali, então, em Atos 15, citando Amós, ele fala, né, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens, quem eram os demais homens? Ele não está falando do povo de Israel. Os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios
sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas desde o século, desde a antiguidade. Então, Tiago cita o profeta Amós falando: o Senhor já havia prometido que ia chamar os gentios, que ia os santificar. Então, realmente, não é certo, não é justo, e não é só porque não é justo com os gentios, mas é contra aquilo que Deus está fazendo, dizer que eles precisam ser circuncidados para serem salvos. Né? Então, aí o que eles decidem, aquele concílio, que eles não deveriam, os gentios não eram obrigados, não tinham que seguir a lei de Moisés, apenas eles deviam se guardar das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e do sangue. Então, eles determinam apenas algumas coisas que eles deviam seguir de toda aquela lei, todo aquele peso da lei. E Paulo, novamente, agora falando aos Filipenses, capítulo 3, versículos 3 a 9, ele diz o seguinte: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, Paulo fala. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai dando o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está falando de si mesmo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar o quê? Cristo, e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. E ele fala novamente na fé, que nos remete a Abraão, aquele que foi chamado, justificado por Deus antes da circuncisão. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, que nós que somos gentios, eu não sei se tem algum judeu nos ouvindo, algum irmão, mas nós que somos gentios, nós não precisamos da circuncisão. Nós não precisamos nos sentir menos. E Paulo, então, ele vem trazendo toda essa doutrina, esse ensino para os gentios, dizendo: em Cristo, vocês já são participantes das promessas, daquilo que Deus tinha para eles. Através de quem? Do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Segundo ponto, e agora eu vou ir um pouquinho mais rápido, os gentios eram o quê? Estranhos ao concerto da promessa. Eles tinham uma vida sem Cristo. Irmãos, que triste é uma vida sem Jesus. Porque Jesus, ele traz o que para nós? Ele traz, em primeiro lugar, perdão dos nossos pecados. Ele traz a salvação. Ele nos traz essa convicção, através do seu Espírito Santo, de que nós somos filhos de Deus. Ele nos traz paz com Deus. E os gentios que não conheciam ainda Jesus, eles não tinham essa participação das bênçãos que Deus já tinha dado e prometido ao povo de Israel. Eles não sabiam o que era o perdão de Deus. Eles não sabiam o que era a promessa de vida eterna. Os seus deuses, eles não eram deuses que amavam. Eles não conheciam o amor de Deus manifestado em Jesus. Essa vida sem Cristo, ela é muito triste, irmãos, porque não há esperança. Deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar. A vida é assim mesmo, o que nós vamos fazer? Essa vida sem Cristo, ela não tem esperança nem para aqui, nem para os nossos dias aqui, muito menos para a vida eterna. A gente não conhece o perdão de Deus quando a gente não tem Jesus. Há alguns anos atrás, eu conversei com um rapaz que era muçulmano, e ele tentou fazer alguma piadinha ali, dizendo: se o teu Deus é poderoso mesmo, então ora aí para que desligue o rádio que está tocando, umas bobagens.
E depois que ele parou com isso e a gente começou a falar sério mesmo, ele disse assim, o meu Deus, e ele estava falando de Alá. Muito cuidado, irmãos. Tem irmãos que dizem, não, Alá é o mesmo Deus, é apenas outro nome. Não é. Alá é o Deus do islamismo, que não tem misericórdia, que não perdoa, que nunca deu nada. Deus, o nosso Deus, deu o seu único filho por nós. E ele disse, Alá, o meu Deus, ele não perdoa. Tem pecados que ele não perdoa. Alá não fala com a gente. E eu disse, mas eu sirvo um Deus que fala. Eu sirvo um Deus que se importa comigo, que fala comigo, que deu o seu precioso filho por mim. E ele ficou me ouvindo. Ele já era uma pessoa que já tinha outros irmãos árabes ali que conversavam com ele, falavam um pouco de Jesus, tentavam falar. E aquilo me impactou, irmãos, porque a gente está tão acostumado a ter o perdão de Deus à nossa disposição a qualquer momento. O sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado na cruz, ele continua sendo o mesmo sangue que limpa, com a mesma eficácia que limpa o mais vil pecador. Nós estamos acostumados a ter acesso a esse perdão, não só diariamente, mas constantemente, a qualquer momento em que nós pecamos e que nós reconhecemos o nosso pecado, que deixamos que o Espírito Santo nos convença desse pecado, nos alerte, olha, tu errou, não poderia ter feito isso. Em qualquer lugar, em qualquer posição que nós nos encontramos, deitados, sentados no banho, no ônibus, trabalhando, a gente pode dizer, Jesus, me perdoa, me lava com teu sangue, Jesus. Me perdoa eu ter feito isso, Senhor, tem misericórdia. E imediatamente, quando essa oração é feita com fé, com uma verdadeira, um verdadeiro arrependimento, nós recebemos o perdão de Deus e sentimos esse perdão. Mas os gentios, eles não tinham isso. Eles viviam uma vida sem ter o perdão de Deus. Eles estavam o quê? Separados da comunidade de Israel. Eles não, ao não pertencer ao povo de Israel, eles não podiam desfrutar das bênçãos e das promessas que Deus havia feito a Abraão e a toda a sua descendência. O que diz Gálatas 3:29? Os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Mas quando eles creram, quando nós cremos, gentios, em Jesus, olha o que Paulo fala. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Irmãos, que coisa mais linda. Nós não precisamos ter sangue israelita correndo pelas nossas veias. Nós não precisamos ser prosélitos, nos convertermos ao judaísmo, para que de alguma forma a gente se sinta mais perto de Deus e sinta que as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, elas podem ser para nós também. Mas em Cristo, nós somos descendência de Abraão. Paulo traz novamente essa questão e ele enfatiza: não é necessária a circuncisão, não é necessário ter nascido ou se convertido ao judaísmo. Em Cristo, vocês agora são participantes. Aquilo que os gentios não tinham por ser separados da comunidade de Israel, agora aqueles que creem, eles são incluídos neste povo, né? Nessa promessa, não no povo em si, eles não se tornam judeus, nós não nos tornamos judeus, mas nós nos tornamos co-participantes das promessas que Deus fez a este povo. As promessas que Deus fez a Abraão, lembrem, incircunciso ainda, o Senhor prometeu. O que também os gentios eram antes de se entregar a Jesus, antes de crer em Jesus? Alienados aos pactos das promessas. E a nossa lição, ela menciona 3 pactos de promessas que Deus fez com o povo de Israel. Ela fala ali no pacto abraâmico, que está em Gênesis 12, eu não vou ler, mas que o Senhor fala, né, que ele ia fazer de Abraão uma bênção, ele promete muitas coisas para Abraão. Depois ele fala ali no pacto mosaico, que está em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, se o povo fosse fiel ao Senhor, se o povo obedecesse,
né, a voz do Senhor, então o Senhor faria que a sua terra fosse frutífera, abundante, e vai. São muitos versículos, por isso eu não estou lendo, até porque eu já li muita coisa para vocês. Mas esse pacto, então, o abraâmico, o mosaico, e o pacto davídico, que está em 2 Samuel 7, do 13 ao 16 também. O Senhor também promete, e ali ele fala a Davi que se ele for fiel, o cetro não se arredaria dele, da sua descendência. O seu trono permaneceria para sempre. De quem, então, o Senhor está falando? Está falando de Jesus, que era da linhagem de Davi. Então, esses três pactos, abraâmico, o mosaico e o davídico, que o povo gentil não tinha participação, agora em Jesus ele tem. Em Jesus nós temos essa participação nesse pacto que Deus fez com o seu povo, porque agora nós somos povo. O que a gente leu antes? Que aquele que não era povo, agora é povo. Pedro fala. Gentios estavam fora dessas promessas, mas nós agora estamos inseridos nela. E o último tópico, os gentios estavam sem esperança e sem Deus. Desprovidos dessa esperança, eles não tinham essa esperança de salvação, eles não tinham esperança de perdão, porque se eu não sou perdoado, logo eu estou afastado de Deus, eu não sou salvo. Eles não tinham essa perspectiva de um futuro feliz, não só nessa vida, mas principalmente de uma vida eterna. Eles não tinham Deus, eles estavam sem Deus no mundo. Eles serviam a muitos deuses, eles eram religiosos, eles não eram ateus, eles não eram pessoas que não tinham uma religiosidade em si, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. Eles não conheciam esse Deus que amou tanto, que deu o seu Filho único. Essa era a nossa vida antes. Por isso que Pedro fala que nós fomos transportados do reino das trevas, né? Fomos transportados das trevas para essa maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós éramos incircuncisos no nosso coração. Nós não éramos participantes das promessas do Senhor para Abraão e toda a sua descendência, mas Deus promete a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se o Senhor promete isso a Abraão, que todas seriam benditas, então todos aqueles que creem em Jesus, recebem essa bênção, se tornam benditos através de Jesus e recebem essas promessas que Deus fez a Abraão. E eu quero então concluir essa lição falando a você, meu irmão, que está me ouvindo. Às vezes, irmãos, nós temos situações na nossa vida, nós pecamos, nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. E Paulo, ele fala, né, às vezes aquele bem que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não queria fazer, isso eu acabo fazendo. Mas nós temos acesso a esta salvação, temos acesso a este perdão porque nós já fomos salvos por Jesus, nós já fomos selados pelo Espírito Santo, e nós temos acesso a este perdão que Deus nos dá. Nós somos co-participantes das bênçãos de Abraão, que Deus prometeu a Abraão, que Deus prometeu ao povo de Israel através de Moisés, que Deus promete a Davi. Nós somos co-participantes. Nós temos essa promessa da vinda de Jesus, em que nós não vamos passar, como alguns dizem, apenas 144 mil vão para o céu. Só tem 144 mil vagas no céu, o resto vai ficar aqui na terra mesmo. Não. Jesus disse: eu vou preparar lugar. Quando eu estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, irmãos, nós temos essa esperança da vinda de Jesus. Temos esse acesso ao trono da graça através do sangue de Jesus. Temos esse perdão quando há um verdadeiro arrependimento no nosso coração. O Senhor está pronto a nos perdoar. E eu quero, então, concluir esta lição dizendo: ânimo, meu irmão. Ânimo, minha irmã. Mesmo que a gente seja recorrente em alguns erros, se o nosso coração está disposto a acertar, se o nosso coração está disposto a agradar ao Senhor, Ele está disposto a nos ajudar, a nos fortalecer, e o seu sangue permanece eficaz sobre as nossas vidas para nos perdoar e nos santificar. Domingo que vem nós vamos estudar a lição Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Hoje a gente viu a questão da condição dos gentios sem Deus.
Mas, graças a Deus, que nós fomos reconciliados em Jesus. E essa lição não é uma lição a de hoje, não é para que a pessoa ficar se sentindo assim, deprimida, assim, totalmente sem Deus. Mostra, assim, a condição do ser humano sem Deus. Mas ela já nos traz essa esperança, ela já nos traz. Em Jesus, nós somos participantes dessas bênçãos. E eu quero orar com vocês para finalizar. Senhor, eu quero te agradecer, Paizinho, por esta palavra tão maravilhosa que nós temos, Senhor, nas nossas mãos, Senhor, temos acesso a ela, palavra de esperança, palavra de consolo, palavra de ânimo, palavra que nos leva à frente, nos dá um futuro, e nos dá um futuro bom. Essa palavra maravilhosa que nos mostra, assim, a nossa condição sem Deus, quem nós somos quando não temos Jesus, mas quem nós nos tornamos em Jesus. E eu te agradeço, Senhor, porque tu nos coloca em lugares celestiais, tu nos, é, tu nos dá esse valor, tu nos dá, Senhor, essa dignidade. Aqueles gentios que antes não eram dignos, que eram considerados impuros, agora, em Cristo, eles são dignos, considerados puros, santificados, circuncidados no seu coração. E eu te agradeço por isso, Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Te peço, Senhor, abençoa meus queridos irmãos, suas famílias. Senhor, abençoa, Senhor, o nosso dia, o nosso domingo, esse dia tão lindo, o Dia das Mães que tu tem nos dado. Abençoa cada mãe, cada família, cada pai, cada filho, que saiba honrar, que possa valorizar a sua mãezinha. Senhor, abençoa aqueles que já não têm mais a sua mãe, com alegria, com doces lembranças, não com angústia neste dia. Senhor, obrigada porque em Ti nós temos esperança. Temos esperança para esta vida e temos esperança para a vida eterna. Obrigada, Jesus, porque em Ti nós fomos circuncidados no nosso coração. E agora nós temos essa limpeza, essa santificação em Cristo Jesus. Senhor, eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve assistindo, que esteve presente nessa aula e desejo, amados, que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre vocês. Um ótimo domingo, um abençoado domingo para cada um, no nome de Jesus. Amém.